Boa noite, meus irmãos. Mais uma semana de trabalho, de tratamento, de entendimento, de podermos tentar, a cada vez que viemos aqui, sermos melhores um pouquinho, que é o que nós estamos procurando, sermos melhores, procurarmos trabalhar pela nossa evolução, porque é para isso que a gente vem. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos cada vez ter mais entendimento e mais compreensão. Pegando uma carona com a quinta-feira que o Éder deu palestra, falou sobre médiuns, E ele falou sobre o equilíbrio, emocional do médium. E aí tem muitas outras coisas que o médium precisa, que nós precisamos, ter dentro de nós. Uma é a nossa reforma íntima, é o começo de tudo, E aí depois a gente vai adquirindo outras virtudes, vamos nos melhorando dia a dia, vamos aprendendo. Mas tem uma que nós precisamos, aliás, duas, que nós precisamos muito cultivar e trabalhar, que é ser médium da brandura, que nós precisamos ser brandos com todos, com os nossos companheiros, com os nossos pacientes, com os nossos amigos, mais ainda com os nossos inimigos, E a gente às vezes deixa muito a desejar. E aqui sempre fala do companheiro, como faz falta, sem dúvida, aquele que sabe refletir a luz da tranquilidade em suas palavras e atitudes, criando um ambiente espiritual propício no recinto da casa que se desdobra em múltiplas frentes de trabalho socorrista, a encarnados e desencarnados. Esse companheiro ou essa companheira a quem nos referimos, muitas vezes não é portador desta ou daquela faculdade medianímica ostensiva. No entanto, em comunhão com o plano espiritual superior, é indispensável instrumento da harmonia, para que as tarefas de um grupo espírita organizado sob a égide do Cristo continuem cumprindo com a sua nobre finalidade entre os homens. Então, quer dizer, se nós não procurarmos nos modificar, não aprendermos a falar com os nossos companheiros, nós não estamos fazendo nada, Porque de que adianta eu jogar gasolina no fogo? Que é o que muitas vezes a gente faz, Se a gente se irrita e a gente vê que tem uma coisa, a gente já quer passar por cima, passa, você faz qualquer coisa, não estou nem aí, Não quero nem saber. Por quê? Porque a gente não sabe harmonizar nossos sentimentos. A gente não aprendeu ainda que quanto mais brando formos, melhor, não só para nós, como para os outros também, Porque essa brandura vai ser colhida. E aí falar assim, poxa, Nossa, eu falei tão ríspido com o fulano, eu vou me melhorar. Daqui para frente eu vou procurar fazer por onde eu, modificar a minha maneira, a minha maneira de tratar as pessoas. Abençoado seja, pois, esse anônimo medianeiro da paz que diminui as arestas e que trabalha para que os problemas se minimizem. Que Jesus possibilite a presença de pelo menos um desses médios da brandura em cada núcleo espírita, para que os atritos não comprometam a empreitada espiritual em que se encontra empenhado. Esse discreto medianeiro, em perfeita comunhão
com o espírito do Evangelho, na humildade que caracteriza as grandes almas, torna-se sustentáculo do grupo e, trabalhando em silêncio, o protege contra as sistemáticas arremetidas das trevas. Então a gente sabe que quanto mais irritado a gente for, quanto mais explosivo a gente for, quem que nós vamos atrair? As trevas. Pode ser um que está passando, está passeando, né? E aí ele fala, opa, esse se irritou, é com esse que eu vou ficar. Porque nós temos a mania de dizer assim, eu estou obsediado, o fulano está obsediado, coitadinho, né? Mas a gente não para pensar que o fulano está obsediado, por quê? Porque ele é assim. Não é o obsessor que fez ele assim, ele é assim, quer dizer, nós somos assim. E o obsessor se aproveita para dar as cutucadinhas dele cada vez que a gente se irrita. Então, quando a gente vê o médium muito irritado, a gente só pensa em obsessor, está obsediado. Não, nós somos assim. Nós nos obsediamos e aí os outros se aproveitam, é claro, né? Porque se nós temos mediunidade, se nós sabemos como devemos nos comportar, nós sabemos que nós temos que estar sempre controlando o nosso pensamento para a gente não se perder, porque senão a gente se perde. A todo momento a gente tem que estar, cuidando, porque senão você fala o que não deve, você pensa o que não deve e faz o que não deve, né? A gente está sempre nessa situação. Mediunidade da palavra. Não nos esquecemos de que todos somos médiuns da palavra no cotidiano. Todos nós, mormente, quando na carne, exercemos a mediunidade da palavra. A palavra é a materialização do pensamento, é o somatório do que pensa e do que se sente. Através da palavra, influenciamos, induzimos criaturas à ação, criamos oportunidades. Através da palavra, norteamos ou desequilibramos, elevamos ou rebaixamos, iluminamos ou obscurecemos. O homem faz mais com os lábios do que com as mãos. Daí o significado e a importância de selecionarem os assuntos para a conversação no dia a dia. Aí a gente vê, né, essa aqui, faz mais com os lábios do que com as mãos. Verdade. Muitas vezes, o medianeiro sai, ele distribui sopa, ele distribui comida, mas não sabe tratar as pessoas. Quando chega na hora de tratar aquele que está com fome, ele não sabe como tratar. Porque a gente nunca esteve do lado de lá dessa vida, né? Nessa vida não, mas em outras com certeza, né? Mas a gente ainda não é muito empático para falar assim, coitado, né? Eu vejo na minha rua onde eu moro, muitos gatinhos, né? Vão nas casas que o pessoal põe comida para eles. E eles vão, então eles já sabem o horário que os moradores acordam e que vão pôr a comida no pratinho para eles. Um gato. Ele já sabe, ele já tem a certeza que naquele horário, ali naquele portão, vai ter alguém que vai pôr a comidinha para eles. Mas eles têm fome. Eles andam, eles procuram, até eles encontrarem. E um ser humano com fome? A gente não se coloca no lugar dele, né? Às vezes ele pede R$1 para comprar um sanduíche, você fala assim, não tenho, mas não tem, né? Mas como falam assim, não dá dinheiro, mas às vezes a gente não tem dinheiro para dar um sanduíche inteiro ou um marmitex, mas a gente tem um trocado para ele inteirar com outro e
e comprar, né? Mas a gente prefere falar não. Não tem. Vai procurar outro, se vira. Eu vejo tanta gente fazer isso. Tanta gente que pode e trata mal. Por quê? Porque ele nunca teve fome. Então, aí a gente vê como Deus é bom e Deus é justo. Quer dizer, antes de ser bom, Deus é justo, né? Ele perdoa todos nós. Quando que Deus guardou mágoa da gente? Nunca. Eu errei, meu Deus, me perdoa. Está perdoado, Ele já perdoou. Só que o que eu fiz tem consequência. E eu tenho que responder por essa consequência daquilo que eu fiz. Aí depois não adianta, ai meu Deus, me ajuda, né? Mas a gente errou. A gente tem que ter a consciência que a gente errou. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. Deus criou através da palavra, faça-se a luz, e a luz se fez. A palavra tem poder criador. A mediunidade da palavra extrapola qualquer outro dom medianímico. É verdade, né? Você falou, está falado. Você pensou, você ainda esconde. Mas quando você fala, não volta mais, né? Você falou, já está falado. Minha tia, ela sempre dizia assim, Tânia, essa história de que, e as palavras o vento leva, mentira. Vem um anjo e fala assim, amém, pronto. Aí se você, quero que você morra, como a gente vê muita gente falar para o outro, né? Quero que um caminhão passe por cima de você, né? Olha, vem um anjo, mas só que não é com o outro, né? É comigo mesmo, né? Por quê? Quem falou? Fui eu. Então quem vai receber de volta? Euzinha aqui, não é o outro não, sou eu mesma. Importante direcionarmos todo e qualquer assunto para o bem e não nos afastarmos da verdade, nem que seja da verdade transitória, já que estamos longe da verdade absoluta. Pelo menos sejamos fiéis à verdade relativa e que a palavra, pelo menos, nos exteriorize a intenção correta em favor de todos. O Evangelho surgiu através da mediunidade da palavra. Jesus conversando com o povo, esclarecendo, contando parábolas, fazendo citações. Meditemos e nos consideremos todos, principalmente na experiência física, médiuns no constante exercício da palavra. Nós temos que estar sempre atento do Evangelho, né? Porque o Evangelho é o nosso livro de cabeceira. O Evangelho, se a gente hoje lê ele inteirinho, não entendo nada. Amanhã eu leio, eu começo a alguma coisa a desenhar na minha cabeça, no meu sentimento. E aí, eu vou estudando o Evangelho, eu vou mudando, porque o Evangelho, ele não é para a gente ler aleatoriamente. O Evangelho é para a gente estudar. E lá do comecinho, cada dia você lê um, refletir, perguntar por quê, né? Porque o Evangelho nos traz todos os esclarecimentos que nós precisamos. Toda a maneira de andarmos, de sentirmos, de refletirmos está ali no Evangelho que Jesus nos deixou. E eu tenho visto que as pessoas já querem até questionar o Evangelho, né, que Jesus nos deixou, achar que assim, porque Jesus ensinou isso, mas não é bem assim. Por que que nós queremos fazer isso, né? Porque é mais fácil para nós contestar o que Jesus deixou do que nos modificarmos. É mais fácil querer que Deus desça até aqui do que a gente subir, porque subir é difícil, né? É muito difícil. Uma parte, nós nunca
somos abandonados, né? Quando nós desencarnamos, nós temos nosso anjo guardião, nós temos nosso mentor, todos eles vão nos dar um acolhimento, quando a gente aceita, quando a gente se prepara para isso. Senão, a gente fica meio perdido, como a gente trata muitos irmãos aqui na casa que ficam perdidos, né? Então, nós temos aqui regiões umbralinas. Realmente existem regiões espirituais próximas à crosta, cuja paisagem é desoladora, regiões onde prevalece a sombra, como projeção mental do remorso dos irmãos desencarnados que as habitam transitoriamente. São regiões de penumbra, onde prevalece o sofrimento e onde os espíritos libertos do corpo vagueiam à procura de si mesmos. Regiões inóspitas, arenosas, por vezes pantanosas, outras tantas, onde os companheiros desencarnados espiam as suas faltas entre lamentações e recriminações que não cessam. Homens e mulheres que deixaram o corpo desnorteados, praticaram crimes, fizeram sofrer, foram injustos, espezinharam, comprometeram a felicidade do semelhante. Homens e mulheres fora do corpo que se recusam a subir porque o arrependimento lhes pesa de maneira excessiva e os prende à retaguarda, como se ansiassem por voltar atrás para reparar os males praticados. Espíritos que se tornam prisioneiros de mentes poderosas, porém desprovidas de qualquer impulso generoso. Espíritos intelectualizados que caíram sucessivas vezes por suas artimanhas inconfessáveis e que lutam nas paragens espirituais para se manterem como estão. Fogem à reencarnação, não desejam esclarecimento, porquanto o esclarecimento os colocaria diante de si mesmos para a indispensável reparação. Inutilmente lutam contra os desígnios superiores e permanecem em situação estacionária por longo tempo. Então, esses espíritos são os que são usados para obsediar muitos aqui na Terra. São eles que eles falam assim, não, estou aqui, estou te aguardando, vamos trabalhar junto agora. E aí, ele não tem coragem, ele põe os outros, né? Que os outros já estão mesmo com muita culpa, querem se melhorar e não conseguem, e aí eles são usados. Por isso, muitos obsessores nem sabem que eles estão obsediando. Eles estão ali. A energia deles, para nós, é muito pesada. Nem que eles não queiram nos obsediar, mas a energia deles é pesada para nós. Só o pensamento já gela a gente, né? Muitos desses irmãos aos quais nos referimos se arrastam nas regiões de sofrimento que interpenetram a terra, não raro por dezenas de anos, ocultam-se na noite ou fogem à claridade solar, não conseguindo fitar nada que lhes lembre uma réstia de luz. Não ousam pronunciar o nome de Deus, balbuciam palavras de desespero entrecortadas de blasfêmias e gritos de revolta. Erguem os punhos socando o ar como se estivessem desafiando a divindade. Cospem para o alto como se ansiassem de novo por cuspir na imaculada face do Senhor. Qual outrora os homens fizeram antes de sentenciá-lo à morte ignominiosa na cruz. São regiões extensas, nebulosas, regiões de muitos relâmpagos e trovões, mas nenhuma chuva. Solo estéril, por vezes charcos habituados por aves de rapina e outros espíritos praticamente sepultados vivos em lama até o pescoço. Eu sempre gosto de falar sobre a obsessão, sobre a nossa vida aqui, como ela pode ser melhor e como ela pode ser melhor do outro lado, quando nós tivermos que ir.
Por quê? Tudo vai depender da nossa estadia aqui, agora. Nós hoje somos muito melhores do que nós fomos na nossa última encarnação. Nós não sabemos quando foi, né? Mas nós já somos bem melhores do que nós fomos na última. E como a gente demora muito para conseguir viver num planeta mais evoluído, com certeza nós ainda habitaremos a Terra por muito tempo, uma Terra de regeneração, é claro, né? Mas ainda estaremos por aqui. E vamos ter que lutar muito para que a gente possa reencarnar em um outro planeta mais evoluído. Porque quanto melhores formos, melhores reencarnações teremos, melhores lugares viveremos, porque a vida não acaba, né? Nós somos espíritos imortais e vamos galgando sempre lugares melhores. É igual uma profissão aqui na Terra, né? Por que a gente luta tanto para ganhar mais dinheiro e não luta tanto para ser melhor? Né? Nós devíamos lutar mais para isso, né? Porque nós precisamos pensar não só nessa vida. Essa vida aqui, daqui a pouquinho, ó, quase todos nós aqui já estamos, né? Daqui para frente é só para trás que a gente anda, né? Não tem mais o que fazer. Então a gente tem que procurar agora, né? Se melhorar, se modificar, procurarmos ser médiuns mais atentos, médiuns mais estudiosos, mais compreensivos, né? Procurarmos entender melhor tudo aquilo que se passa à nossa volta e ver o que podemos fazer para ajudar. Nós não fazemos muito, né? Porque a gente não quer se envolver em assunto dos outros, né? Mas às vezes uma palavra muda muita coisa, que a gente ajuda, que a gente às vezes nem percebe, porque a gente fala assim, olha, não sei, mas eu penso assim, talvez. Aí o outro para e pensa, reflete, e ele fala assim, puxa vida, eu ouvi esses dias alguma coisa assim, vou tentar, né? Vou tentar. E tenta, e dá certo, né? E é isso que a gente tem que fazer, procurar fazer, dar certo, para que a gente possa cada vez mais nos corrigir, porque não adianta a gente falar assim, eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu vejo, eu escuto, mas e daí? O que eu estou fazendo com essa mediunidade em benefício meu e do próximo? Não estou fazendo nada? Não está me servindo, né? Então não está me servindo. Não misturei não. Não cuspiu também? Não cuspiu aqui dentro? Então tá bom. Então nós temos que aproveitar a nossa mediunidade para sermos melhores, cada vez mais. E a gente sabe que para sermos melhores, nós temos que ser melhores, né? Senão não adianta. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.